Por vezes eu escolho um tema para estar falando um pouco. E eu comentei desde a primeira live, comentei na segunda, que eu acho sempre importante nós comentarmos, né, sobre a questão do estudo, né, ou seja, suas fontes, de onde você conheceu, como é que você buscou esse assunto. E num segundo momento você criar o seu próprio método, criar a sua forma de trabalho. Porque ninguém tem que ficar engessado num método particular de trabalho, né? Algumas perguntas me foram enviadas, né, por vocês aí no privado, sobre a questão dos próprios daimons, deles serem seres externos ao magista, ou deles serem apenas aspectos, né, da subconsciência ou da mente subconsciente do magista, né? Essa ideia, vamos chamar de ideia psicologizada, essa ideia de que tá tudo dentro do subconsciente, tá tudo na cabeça do mago aí e tal, ela é muito mais moderna, né? Hoje em dia, nós acabamos psicologizando, tornando tudo muito, só funciona se eu acreditar, né? E nós esquecemos das raízes reais da magia, que é anímica, tá? Eu vou falar um pouco disso, dessas duas correntes aí, dos daimons serem externos, dos daimons serem apenas produtos da psique do magista exteriorizado. Dois livros que eu considero interessante para que quem estiver acompanhando o assunto possa se integrar melhor, né? Basicamente é o seguinte: a Ars Goetia, né, ou a Chave Menor de Salomão, ela é mais um grimório medieval, assim como tiveram outros e outros grimórios, tá? Como o Grimório Verum, o Corvo Negro, tá? E outros grimórios, tá? Da mesma vertente, da mesma época, assim como todos os trabalhos derivados de Salomão. Então nós temos a Clavícula de Salomão, a Chave Maior, a Chave Menor. E no Le Megenton, ou Le Megenton, nós temos aí 5 livros, né, 5 grimórios principais de trabalho, onde envolve teurgia e envolve essa questão de um trabalho com aspectos renegados, ou aspectos que nós chamamos de cacodaimons, ou os espíritos maus, que seriam os demônios goéticos, né? Eu não gosto desse termo demônio, porque quando você fala o termo demônio, você cristianiza, né? Você dá aquela ideia que a igreja deu, de que tudo que está fora da visão, tudo que estiver fora do alcance, do entendimento da igreja, ela demonizou. Ou seja, basicamente, tudo aquilo que a igreja, né, conquistou através de invasões, de domínio, de violência, tudo aquilo, os deuses dos antigos se tornaram os demônios dos invasores. Ou seja, ao invadir a Índia, por exemplo, né, todos aqueles deuses era considerado, se você pegar, por exemplo, o Pseudo-Monarquia Demonorum, você vai ler lá que a deusa Kali, ela é vista como um demônio, o demônio Kali, entende? Então tem sim essa ideia da igreja. Então eu vou falar um pouco sobre o Le Megenton, que lá tem o Ars Goetia, o Ars Paulina, o Ars Notoria. Então são livros menores, mas são grimórios também, assim como o Goetia, né? Vou explicar desde o início aqui para vocês, vou tentar, né, da melhor maneira possível, desde o que é Goética, como que funciona e por que se tornou tão popular aí, moderna, né? Porque hoje se fala duas coisas, basicamente, Goetia e Lilith. Então eu vou falar desse tema aí. Então, dois livros que eu tenho, que eu acredito que alguns aí já conheçam, né? O primeiro deles, essa versão aqui está em espanhol, né? Que é a Goécia, a Chave Menor de Salomão. Essa aqui é do Crowley, né? É a versão que o Crowley escreveu aqui. Ele acabou fazendo uma introdução. E é neste livro aqui exatamente que ele começa. O primeiro texto que ele coloca ali é a interpretação da cerimônia mágica. Então é onde ele expõe nesse período da vida dele que todo ritual goético ou todo ritual de evocação, todos os trabalhos de magia cerimonial eram formas que o magista tinha para estimular seus poderes subconscientes, para estimular o seu cérebro. E como que ele prova isso? Como que ele fala isso nesse texto? Ele diz o seguinte,
que o selo é para que chamasse a atenção visual do magista, os perfumes para trabalhar o olfato, os sons e as palavras que eram faladas para trabalhar a audição do magista. E todos esses elementos sendo combinados e trabalhados numa cerimônia gerariam um super estímulo que fariam com que determinadas faculdades que nós temos dentro do cérebro entrassem em funcionamento. E é a partir daí que começa a nascer a ideia de que, olha, os daimons, os espíritos ou os seres espirituais talvez sejam só coisas da minha psique, da mente subconsciente. Então Crowley, ele carrega esse fardo, entre aspas, de ter transformado aquela ideia que se tinha da magia externa, né, de seres externos, como sendo seres apenas internos do magista. Ok? É claro que em outro momento eu explico melhor sobre isso, tá? Onde eu digo o seguinte, vocês não podem compreender, né, Crowley neste período da vida dele com o Crowley de 1945, né? Então o Crowley nasce lá em 1875, dia 12 de outubro, e vai morrer dia 1º de dezembro de 1947, aos 72 anos. Ou seja, o que ele escrevia aos 23, 25, 28 anos de idade... Boa noite, Rodrigo. Aos 28 anos de idade, com certeza foi revisto e amadurecido no decorrer dessa caminhada dele, ok? Aqui tem um segundo livro também, mais recente, aí, lançado pela editora Madras, que aí tem a parceria do Lon Duquette, né, que é um dos expoentes atuais, e ele fala aí a Goetia Ilustrada de Aleister Crowley. Acredito que vocês aí já devam conhecer este daqui, que é mais falado, tá? No entanto, quando você pega este livro, tanto do Duquette como do próprio Crowley, você vai ver que o Ars Goetia, né, ele tá lá contido no Lemegeton, ele tá contido com uma chave menor, e dentro do livro, ele é um livro muito simples, que hoje você tem aí um PDF na internet, né, até vou comentar sobre esse ponto aí, que você pode baixar e ver como funciona, como que é a ideia da Goetia tradicional salomônica, ok? Pontos a serem levantados e comentados aqui, tá? Que eu acredito que seja muito importante. Muita gente entra no meu grupo do WhatsApp, né, que é o grupo do Goetia Passo a Passo, ou vem mesmo no grupo do Facebook, ou mesmo aqui no Instagram, e a pessoa vem conversar comigo, e quando ela questiona sobre dia, hora, planta, cor, metal, vela, e todas essas dúvidas, né, que aparecem aí, muitas das vezes, acreditem se puder, vocês vão perceber como que isso é interessante comentar. Às vezes eu pergunto para a pessoa assim, né? Você já leu a chave menor? Você já leu a Ars Goetia? Você já leu, no caso, o quinto livro lá do Lemegeton, que seria a Goetia propriamente dito, é um grimório. A pessoa me diz, mas o que é isso? Que livro é esse? Onde tem? Agora eu vou ser muito sincero com vocês. Como alguém vem perguntar de Goetia ou vem atrás desse conhecimento sobre Goetia se a pessoa sequer passou pelo livro base? Para vocês entenderem, não é diminuindo o entendimento da pessoa, mas é como eu falar de cristianismo para vocês sem saber o que é a Bíblia. Imaginem eu falar sobre, por exemplo, o hinduísmo e não conhecer os Vedas. Como que eu vou falar sobre uma linha de magia salomônica, ou no caso, métodos tradicionais salomônicos aí, da magia salomônica, da magia medieval? Como que eu vou falar sobre isso se eu desconheço a base da magia goética, que é o livro Grimório? É o Grimório. E o Grimório nada mais é do que isso. É esse aqui, vou tentar mostrar para vocês. Tá? Eu acredito que... Deixa eu ver. Vou tirar algumas coisas aqui para que fique mais fácil. Para quem nunca viu aí, que está vendo pela primeira vez, né? Eu acredito que ninguém aí esteja na primeira vez, né? Mas, de uma maneira ou de outra. Então, esse é o Grimório. Aqui dentro ele contém os selos de determinados daimons, né? Determinados espíritos. E também a descrição, aqui você vai ver o hexagrama, o pentagrama, você vai ver aí o círculo, o triângulo, o anel,
toda a configuração, né, de alguns espíritos aí, e supostamente para que serviria. Este é o Grimório. Então é como quando a pessoa me procura e ela sequer ouviu falar do Grimório, eu sempre pergunto, caramba, de onde você ouviu falar de Goetia? Entende? Porque este é a base. Mas por que é muito importante saber disso? Por que é muito importante compreender isso? Vou explicar. Todas as vezes que você tiver dúvida, todas as vezes que algo lhe vier à cabeça, olha, será que eu faço numa sexta-feira? Será que esse trabalho pode ser feito no domingo? E que hora que eu posso fazer? Muitas vezes a pessoa chega em mim e fala, olha, ô Frater, eu vi num site que a vela é roxa, eu vi num outro site que se faz na quarta-feira. O que eu costumo dizer, e é de praxe, quem convive comigo aí vai saber que eu digo isso direto, eu sempre digo para a pessoa, o que o Grimório fala? O que eu quero te dizer com isso? Seria, para vocês entenderem de um modo mais simples, eu diria o seguinte, não é a tua interpretação sobre determinada situação, é o que a lei diz sobre isso, tá? Fazendo um comparativo. O que a Constituição Federal diz sobre isso? Neste caso, o que o Grimório diz sobre isso? Olha, o Grimório, ele diz que, por exemplo, Bune ou Buné, ele é um duque. Lá diz que se ele é um duque, ele é regido por Vênus. Se ele é regido por Vênus, o dia dele é uma sexta-feira. Se ele é regido por Vênus, o metal dele é o cobre. Se ele é regido por Vênus, numa sexta-feira, o metal dele for o cobre, a pedra dele, ou o cristal dele, é o quartzo rosa. Compreendem como uma situação conecta a outra? E é por isso que hoje eu bato muito em cima disso para os meus alunos e para as pessoas que me acompanham. Você não tem como se tornar um ocultista decente ou um estudioso decente se você não estudar. Se você não meter a cara nos livros e realmente não começar a tentar buscar dentro do próprio Grimório. Isso que eu acabei de falar está aqui. Não tem invenção. Então quando alguém chega e me diz qual que é a melhor Goetia, a salomônica, a luciferiana ou a satânica, e eu costumo dizer o seguinte, olha, primeira coisa, esse negócio de melhor e pior já não é para mim, tá? Eu me guio por outras diretrizes. Número 2, olha só, mesmo que haja derivações, que é no caso a luciferiana, a Goetia satânica, que é mais para a linha demonolatria, mais de culto ao daimon e tudo mais, que é diferente, né? Que é outra linha. Eu costumo dizer o seguinte, você pode até interpretar uma lei, mas para você interpretar, primeiro você tem que conhecer o livro. Primeiro você tem que ir lá na tradicional. Você tem que saber, olha, eu acho que esse negócio de usar o anel de Salomão aí não vira nada. Só que primeiro, para você falar isso e lançar a tua opinião sobre isso, o mínimo que você tem que fazer é você ter lido e praticado da primeira maneira. O que eu mais vejo são pessoas querendo correr e não começaram nem a andar. Pessoas que querem soltar as mãos da bicicleta e ainda estão andando de rodinha. Ou seja, pessoas que ainda não conhecem a estrutura básica do trabalho e já querem inventar, talvez por preguiça de estudo, talvez por preguiça de fazer os equipamentos, montar as ferramentas, purificar, consagrar, fazer nos dias corretos, ok? Então, essa é uma primeira versão que eu quero falar para vocês aí.